Muito bem, vamos entrar na presença de Deus, vamos falar com Deus, vamos iniciar o nosso propósito pela reconstrução de Juiz de Fora e toda a zona da mata. No vídeo anterior nós falamos que Neemias, ele tinha nomeado o irmão dele, Hanani, como líder da fortaleza. Nós falamos que ele era um homem fiel e temente a Deus. E nós enfatizamos a questão da pessoa ser fiel a Deus, que é uma pessoa que é fiel, dizimista, ofertante, é uma pessoa que tem uma conduta diante de Deus, uma conduta ilibada diante de Deus. E a questão de temer a Deus, temente a Deus, é a questão daquela pessoa que ela obedece a palavra de Deus de fato. Que ela é uma pessoa que ela não precisa que o pastor diga a ela o que ela tem que fazer, o que ela tem que deixar de fazer. É uma pessoa que tem uma conduta de fato que glorifica a Deus, né? Então nós falamos muito a respeito disso ontem. E hoje, o que nós iremos falar hoje? Nós iremos falar de algo tão importante também, que você já percebeu que hoje, no mundo que nós vivemos hoje, eu até coloquei uma frase aí, que eu coloquei assim, no dia de hoje as pessoas, elas fazem de tudo para conquistar bens, coisas, pessoas, esquecem da salvação. E no fim elas perdem os bens que conquistaram, as pessoas e o pior, perdem a alma. Perdem a alma. E hoje, por que eu vou falar isso hoje? Porque eu estava meditando aqui, Deus me deu essa palavra e Deus falou comigo através desse versículo. Inclusive eu estava meditando ontem, eu ia falar um outro versículo, mas Deus me deu esse versículo aqui. Porque é muito importante que você priorize a sua salvação, de fato. Por que eu estou falando isso? Porque tudo passa, mas a nossa alma, a sua alma, a minha alma, ela vai ter um destino, ou o céu ou o inferno. E no dia de hoje, muitos estão entrando pela porta larga. Por quê? Porque a porta estreita não é para qualquer um, não é para qualquer pessoa. Ah, Rodrigo, mas eu sou bonzinho, eu faço caridade, eu sou uma pessoa muito educada, eu sou muito bom, todo mundo gosta de mim. Mas se você não obedecer a palavra de Deus, se você não for fiel a Deus, se você não for uma pessoa que é temente a Deus, infelizmente, você vai perder a sua alma. Você vai perder a sua alma. Você pode conquistar tudo que você quiser. Você pode conquistar tudo que você quiser. Você pode ter muitos bens, você pode ter muitos amigos, você pode conquistar a mulher da sua vida, você pode ter o filho mais lindo do mundo, mais educado, mas, meu amigo, se você não priorizar a sua alma, a sua salvação, você vai perder ela. E no fim, que você perder ela, já era, meu. Você vai passar a eternidade no inferno. E você não tem noção do que é passar a eternidade no inferno. A Bíblia nos relata que Lázaro, ele queria uma gota d'água. O rico, ele pediu para Lázaro dar uma gota d'água para ele. Só que Abraão disse, há um abismo muito grande entre nós e você. Uma separação muito grande, que não tinha como que Lázaro desse a água para o rico. E aí nesse mesmo momento, o rico fala, então, diga para avisar meus familiares. Aí Abraão disse que eles escutem Moisés, que na época Moisés que pregava, que eles escutem Moisés e os profetas. Então, você tem que entender que se você perder a sua alma,
você vai perder o bem mais precioso da sua vida. Mais precioso da sua vida. Então, esquece isso. Esquece isso. Hoje nós estamos vivendo em um mundo muito materialista, que as pessoas estão muito preocupadas com bens, com coisas, com pessoas, estão esquecendo do principal, que é a salvação, a saúde. Quando eu falo de salvação, eu estou falando de saúde também. É você fazer uma atividade física, é você ir em uma academia. Se você gosta de fazer uma dança, vai fazer uma dança, vai correr, faz bike, mas cuida da sua salvação. Porque a salvação, ela está ligada também com o seu corpo, com o seu físico. Porque se você não estiver bem, fisicamente falando, você vai morrer. Você vai morrer. E quem te garante que se a sua saúde não estiver boa, quem te garante que você vai ser salvo? Quem te garante? Quem te garante? E quando eu falo para você, por que eu estou falando isso? Porque se você não cuida do seu corpo, que você não cuida da sua saúde, que você está vendo, está diante dos teus olhos, você vai cuidar da sua alma de fato? Será? Será que quando vier uma proposta indecente, quando vier ali, ou quando você estiver sozinho ali, será que você vai resistir de fato? Então, quando a palavra de Deus ela fala que muitos entram pela porta larga e poucos são os que vão pela porta estreita, ela está falando a respeito disso, que muitos estão indo com a manada e poucos estão com Deus. Então, aqui no versículo 4, no capítulo 7 do livro de Neemias, está escrito assim, ó: e era a cidade larga, de espaço, e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Quando eu li essa mensagem aqui, Deus já me levou lá onde que ele fala que Deus ele ia construir, ele edificou uma cidade, a Nova Jerusalém, que está nos esperando para cada um de nós. E Deus me levou nessa... Quando eu li essa passagem aqui, Deus me levou. Que a casa de meu pai tem muitas moradas. Tem muitas moradas. O Senhor Jesus, ele disse, a casa de meu pai tem muitas moradas. E será que você que está me ouvindo aqui agora, será que você vai habitar em uma dessas moradas? Você já parou para pensar para onde vai a sua alma? Você já parou para pensar? Você que está preso em dinheiro, em coisas, em pessoas. Você que quando nós falamos para você ser fiel a Deus no dízimo, nas ofertas, você retruca. Você fala, não precisa, Deus não precisa de dinheiro. Quando nós falamos que você tem que abandonar o pecado de fato, tem que abandonar a amante, a mentira, o roubo, tem que abandonar tudo aquilo que não presta. Quando nós falamos que você tem que abandonar as más amizades, quando nós falamos isso, você retruca, você não quer. Por quê? Porque você está muito mais preocupado em conquistar coisas e pessoas do que a sua salvação. Para pensar, medita nesse versículo aqui, Neemias capítulo 7, versículo 4. Depois você medita, porque o Senhor Jesus mesmo disse, a casa de meu pai há muitas moradas, muitas moradas. E será que você irá habitar nessas moradas? Porque aqui está escrito, e era a cidade larga de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela. Pouco povo. Por quê? Por que pouco povo? Porque a maioria está indo para a porta larga. A maioria não quer fazer a vontade de Deus. A maioria não quer obedecer a palavra de Deus. A maioria não quer ser fiel a Deus. A maioria não quer obedecer a palavra de Deus. Mas a maioria também, vai perder a alma, vai perder a salvação. Ah, Rodrigo, mas Deus vai ter misericórdia de mim no final. Você tem certeza? Você tem certeza que vai dar tempo? É melhor prevenir do que remediar. Entendeu? É melhor prevenir do que remediar. Quando nós falamos de reconstrução,
quando nós falamos de reconstrução, você sabia que Deus, Ele não destrói nada, Ele não destrói, Ele não cria situações adversas em vão. No passado, o povo de Israel, eles estavam muito bem, aí daqui a pouquinho eles se desviavam do caminho de Deus, Deus ia, criava uma situação e eles se voltavam para Deus. Você acha que tudo isso que aconteceu aqui na nossa cidade, essas catástrofes que tiveram aqui, esses alagamentos que tivemos aqui, você acha que tudo isso aí foi em vão? Ah, foi por acaso? Você acha que isso aí foi fatalidade? Você acha que isso aí foi culpa do governo? Você acha que isso aí foi culpa da prefeitura? Você acha? Você não acha, não? Você que é espiritual, você que conhece as escrituras, você não acha que Deus está criando uma situação para que você se aproxime dele de fato? Você não acha, não? Você não já pensou nessa hipótese, não? Que Deus criou essa situação para que você se aproxime dele, para que você esteja mais junto dele, para que ele não perca a sua alma. Quem sabe você perdeu o familiar, você perdeu a casa, você perdeu o carro, você perdeu tudo, mas você ainda tem a sua alma. Você ainda tem a sua alma. Deus, ele criou toda essa situação para que ele não perdesse a tua alma. A tua alma. Então, você que está vivo, você que está ouvindo essa oração, você pode ter perdido tudo, mas você não perdeu a sua alma. Esse é o mais importante. Porque a casa de Deus há muitas moradas e você tem que garantir a sua. Porque se você não garantir a sua alma, a sua casa na eternidade, se você não guardar a sua alma para a eternidade com Deus, você irá perder ela. Você irá perder ela e você irá sofrer a eternidade no inferno. E você não tem noção do que é sofrer a eternidade no inferno. Lázaro, ele estava lá no seio de Abraão e o rico estava sendo atormentado. E ele queria que ele colocasse um dedo de água, pingasse um dedo de água na boca dele. E Lázaro não pôde fazer isso. Você vê que ali ele já estava sendo atormentado com muita sede. Você sabe o que é ter muita sede, querer água e não poder ter? Você vai passar por isso se você não fizer conforme está escrito. Nós não estamos brincando de ser crente, nós não estamos brincando de igreja, não. Nós estamos pregando a palavra de Deus, porque Deus nos escolheu, Deus nos chamou para fazer aquilo que muitos não têm coragem de fazer. Muitos não têm coragem de fazer, muitos não têm coragem de falar. Mas nós falamos por quê? Porque Deus nos escolheu. Porque Deus nos escolheu. Você vê, o apóstolo Paulo, ele foi um perseguidor dos crentes. Mas Deus foi lá, virou a chave e ele passou a ser um pregador da palavra de Deus. Você vê que tanto hoje, nós somos descendentes dos gentios. E quem pregou para os gentios? Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo. Ele morreu, ele foi morto pregando a palavra de Deus, em prol da palavra de Deus. Por quê? Porque não seria qualquer pessoa que seria capaz de pregar para os gentios, de pregar para todos aqueles que eram contrários à palavra de Deus. Então, já que essa palavra está chegando até você, não pensa que é por acaso, não pensa que é porque Deus está cuidando da sua alma. Ele quer que você se arrependa de fato, Ele quer que você seja uma pessoa de Deus. Então, se preocupa mais com a tua alma, se preocupa mais com a tua saúde, se preocupa mais com você. Com você. Porque se você morrer agora, para onde vai a sua alma? Para onde vai a sua alma? Entendeu?
Vamos falar com Deus? Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu oro por essa pessoa que está me ouvindo agora. Eu tenho certeza que o Senhor falou no coração de cada pessoa, meu Pai. Eu tenho certeza. Se ela vai obedecer, aí já não é comigo, é com ela. Mas que o Senhor falou, falou. Eu tenho certeza. Então, meu Pai, se existe alguém aqui que estava sendo infiel nos dízimos, nas ofertas, que essa pessoa venha ser fiel no altar do Hospital da Alma. E o mal que estava prevalecendo sobre a vida dela, sai daí agora. Em nome de Jesus. É você, espírito da infidelidade. Dá teu grito de derrota e sai. Em nome de Jesus. Todo mal, toda a força do inferno, tudo aquilo que tem tentado infringir as leis de Deus através dessa pessoa, sai daí agora em nome de Jesus. E seja livre agora. Em nome de Jesus, seja livre. Receba a salvação. Receba o Espírito Santo, você que se arrependeu de fato, você que fez esse voto de ser fiel a Deus, você que falou que a partir de hoje você vai ser fiel a Deus de fato, receba a salvação, seja livre agora em nome de Jesus, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? E graças a Deus. Amém? Então, essa é a nossa fé, nós estaremos aí diariamente pregando a palavra de Deus, falando com respeito às Escrituras, para que Deus ele venha reconstruir não só a cidade de Juiz de Fora, mas o coração das pessoas, a vida das pessoas, porque o mesmo Deus que reconstrói cidades, reconstrói muros, ele reconstrói vida financeira, vida espiritual, saúde, vida sentimental. Tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Até amanhã.